The old saying goes, don't judge a book by its cover. And it's true. Don't look at that person who ends up next to you and say, that person is way too different from me. I could not invite him to my church. I can't have my friends see me bringing this guy in. We need to see others as Christ sees them, with a holy compassion for the lost. You know what? We all need God, no matter what the person looks like, or how different they are from you. As Christians, we are responsible to reach out to those around us. Their eternity depends on it. We need to stop worrying about the opinions of others. We need to open our eyes. New opportunities are put in front of us every single day to come out of our comfort zone, open our mouths, and speak these simple words. Hey man, if you're not doing anything this weekend, check this out. We're doing something cool at our church. So. Muito bem, gente. Eu acho que todo mundo aí assistindo esse vídeo imaginava que quem estava pensando consigo mesmo era o outro, né? Que tinha aparência de ser bonzinho, bonitinho, crente, né? Você viu de aparência de crente? E na verdade era justamente o oposto. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler do verso 9 em diante. Lucas 18. É uma parábola famosa do fariseu e publicano, por isso que eu coloquei esse vídeo dos dois, né? O segredo para ser feliz em comunidade, para mim está aqui. Está nesse texto aqui, apesar de que o texto fala muito sobre oração, né? Se uma oração vai ser ouvida ou não, mas vamos fazer uma leitura aqui, Lucas 18, verso 9. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Até aí, meus queridos, vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Ó Pai, abençoa-nos essa noite na meditação da Tua Palavra, que ela possa realmente falar ao nosso coração. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos, Senhor, para compreender o texto, para apreendê-lo e guardá-lo, Senhor, e praticá-lo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Muda o nosso entendimento naquilo que precisa mudar. Transforma, Senhor, a nossa vida. Que é para isso que estamos aqui, é para isso que fomos chamados, Senhor. Para sermos transformados de glória em glória. Tudo coopera, Senhor, para que sejamos, ó Deus, conduzidos, ó Pai, em maturidade, para nos tornarmos parecidos com Teu Filho, Senhor. E é para isso que estamos aqui, ó Pai. Estamos aqui para aprender mais de Ti, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. O Teu propósito maior é nos transformarmos à imagem de Seu Filho. Abençoa-nos assim essa noite, o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Você tem aqui uma reunião numa comunidade. O contexto é bem mais amplo. Você vai observar aí, se você subir um pouquinho, Jesus vai falar sobre aquela viúva persistente, né, que insistia lá com o juiz, tinha um pedido, ela tinha uma causa, e o juiz então a atendeu, e depois Jesus aplica isso a nós,
que Deus faria justiça a nós, os escolhidos, que dia e noite clamam a Ele. Então Jesus está falando de oração, o contexto é muito claro, né? Mas aqui quando ele entra nesta parábola, então propôs também esta parábola, e ele vai falar com um propósito, evidentemente. Algumas pessoas que confiavam mais em si, tá? E desprezavam outros. Então eu estou entrando num contexto claramente aqui de você julgar, desprezar, você avaliar, quem sabe às vezes até pela aparência. Porque se você olhar, você tem aqui um religioso, tá? Alguém que seguia todas as regras e os rituais impostos pela sua religião, e você tem um famoso publicano. O fariseu era uma das, vamos dizer assim, categorias, né, que existia de judeus. Você tinha uma série de grupos dentro do judaísmo, e o fariseu era assim o mais radical. Era o mais assim, de linha mais fundamentalista mesmo. Esse era. Ele era aquele assim, só que uma das grandes características do fariseu era o quê? A hipocrisia. Entendeu? Ele realmente tinha uma aparência. Jesus tinha problema com o fariseu. Ele dizia assim, ó, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então eram grandes religiosos, mas que tinham um problema muito sério no relacionamento íntimo, espiritual, pessoal com Deus. E você tem uma outra pessoa que representa um grupo aqui muito grande. São os publicanos. O que são os publicanos? Eles eram judeus, mas que não... eles serviam ao governo. No caso aqui, Roma. Eles eram servidores públicos, por isso mesmo. Só que eles eram odiados pelos judeus naquela época, porque eles eram tidos por traidores, porque eles estavam servindo a um império ditador, que dominava naquela região, ganhavam dinheiro com isso. Entendeu? Os publicanos tinham uma vida geralmente longe de Deus, eles não eram religiosos, eles não seguiam os rituais, eles eram realmente assim, de longe você já conhecia um publicano, já sabia que tipo de vida ele tinha, e os dois subiram, foram até a comunidade, vida em igreja, vida em comunidade, os dois entraram no templo para orar. Jesus diz, os dois subiram ao templo para orar. E ele separa muito bem, ó, que o religioso e o publicano. E ele então vai fazer uma descrição das duas orações. E nós podemos tirar lições para a nossa vida. Porque o tema que eu queria falar com vocês, isso aqui é o segredo para ser feliz em comunidade. Claro que tem muita coisa para se falar para você ser feliz numa comunidade. Mas eu vou falar só dessas duas coisinhas aqui, ó. Muito simples. Olhe com mais rigor para si e com menos rigor para o outro. Gente, 90% dos problemas que você enfrenta dentro de igreja, já enfrentou, vai enfrentar, porque quando você estiver dentro de uma igreja, você vai enfrentar problema, serão resolvidos. 90%. Mas eu garantido, assim, estou falando aqui. Porque a maioria dos problemas surgem quando nós começamos a olhar com muito rigor para o outro e com menos rigor para a gente. O problema desses dois aqui que subiram para orar era um. Eles estavam olhando muito para o outro, né? Então o fariseu olhava para o publicano e falava, eu sou melhor que esse aqui. Eu sou justo. Então ele tinha como parâmetro quem? O outro. E o publicano, coitado? Ele olhava para o fariseu e falava, rapaz, esse aí jejua, dá o dízimo, né? Não falta um trabalho, esse, coitado de mim, miserável que eu sou. Na verdade a gente sabe que a vida em comunidade, se você quer olhar para alguém, quer ter um parâmetro, para quem que você tem que olhar? Para o pastor? Para ter parâmetro mesmo assim, para ter o referencial assim? Quem que é o referencial nosso que a gente tem que olhar? Ih, rapaz, aí complicou, hein? Você já alcançou o patamar? O padrão ISO 9000 de Jesus? Não? Então se você não alcançou, você não está apto para... Gente, a verdade é o seguinte. Nós estabelecemos padrões, e eu já falei sobre isso numa série, numa mensagem, sobre essa questão de padrões. Nós estabelecemos padrões. Nós estabelecemos. Né? Então, padrão de gosto, padrão de valores, nós estabelecemos padrões. E a sociedade, em todas as áreas, eu me lembro que eu trabalhei na área de construção civil, e existia padrão para as coisas. Tudo tem um padrão, tudo tem... Eu me lembro que eu trabalhei num escritório que eles estavam implantando a ISO, na época, uma ISO
eu não lembro que mil que era, porque está sempre mudando esse negócio disso, para os projetos. ISO é o seguinte, gente. Quando você recebe uma ISO, isso dá a entender que tudo que você produzir, seja uma fábrica, vai ser com aquele padrão de qualidade. Não vai ser nem menos, nem mais. Vai ser com aquele padrão. Isso era uma ISO. Então a ideia, eu me lembro que veio gente de São Paulo, eu morava em Marília nessa época, né? Da palestra, e a gente ia, ele queria o padrão ISO no projeto dele. O cara era esperto, ele só fazia esse projeto para grandes construtoras, grandes... Né? Construtora agora está complicado, né, gente? Vocês estão sabendo, empreiteiras lá em São Paulo. Né? Então, elas queriam um padrão. Ele só pegava coisa grande. E ele queria implantar ISO, ele queria um padrão. Tudo tem um padrão nessa vida. Tá? O problema é que nós estabelecemos um padrão e que geralmente nós podemos alcançar. Só que quando nós olhamos na palavra de Deus, o padrão de Deus é simplesmente a perfeição. É a perfeição. É Jesus, olha para Jesus, aquilo ali, ó. Era para nós sermos como Jesus. Quando Jesus veio aqui na terra e andou entre nós, ele viveu o padrão de Deus, porque ele foi obediente em tudo. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Então, gente, ele cumpriu toda a lei, ele não teve uma área da vida dele, e não era só na aparência, era no exterior e no interior. Jesus cumpriu o padrão perfeito. Aí você fala assim, olha, para mim ser realmente... satisfazer a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser como Jesus, simplesmente. Tenho que cumprir a ISO, padrão estabelecido por Deus em Jesus. Agora, quem que está apto para isso? Nenhum de nós. A gente sabe disso. Então, quando a gente olha para Jesus, vai acontecer o seguinte. Nós vamos baixar a bola. Como diz, né? Nós vamos baixar a bola. Nós vamos descobrir que vai faltar muito. Falta muito. Nesse caso, meu querido, eu creio sim que na vida em comunidade, se nós tivermos a bênção, a graça de Deus, de olharmos com um olhar mais misericordioso, mais paciente, mais longânimo para o outro, entendeu? E um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho mais rigoroso com a gente, nós vamos ser cristãos melhor. E nós vamos descobrir muita coisa boa na vida dos irmãos, muita coisa boa. Sabe? Eu, às vezes, eu como pastor, eu sei, ó, a gente convive com os membros, a gente sabe a luta de cada um, o sacrifício de cada um. Né? Então, eu exercito, não é fácil, eu confesso, eu exercito, entendeu? Olhar a vida dos irmãos, entendeu? E ver quanta coisa boa Deus tem feito através daquela pessoa. Gente, não é fácil não, a gente vê um trabalho como esse, quanta dedicação que muitas vezes é necessário, sabe, paciência. Participo das reuniões da SAF, cadê as senhoras da SAF? Estão todas aí, né? Eu vejo lá dentro, quanta paciência que tem que ter lá dentro, sabe? Porque senão não sobrevive uma SAF, uma reunião do departamento interno de mulheres. Porque cada uma pensa de um jeito, na hora que vai falar uma coisa assim, nós vamos fazer tal coisa, cada um tem uma opinião, né? E a gente vê, eu estou falando das mulheres, porque é um caso que eu convivo assim um pouco mais de perto, e como elas são diferentes. E como elas têm opinião diferente. E não é fácil o convívio. Você não tem noção. E eu sei que muitas só estão ali dentro por causa que são muito pacientes. Estão exercitando a paciência, mas exercitando. Mas isso é vida em comunidade. A gente tem uma diversidade de pessoas muito diferente da gente. E mais do que isso, eu falo, usando o exemplo das mulheres, porque elas trabalham muito. Elas têm muita atividade. Elas se reúnem toda semana. Elas se reúnem com planejamento, com projeto. Nós vamos fazer isso. Nós vamos lá numa briga, nós vamos fazer assim. Olha, nós vamos fazer um jantar beneficente. Nós vamos juntar dinheiro, vamos ajudar. Nós vamos fazer o bazar, nós vamos fazer... Então, quando você começa a trabalhar junto, você começa a conviver com a pessoa, você descobre quantos defeitos existem realmente. E elas começam a entrar em atrito. E de vez em quando a coisa esquenta. Não é verdade, irmãs? Estou mentindo aqui? Cadê as mulheres da sala? Algumas semanas atrás esquentou o negócio. O negócio esquentou lá. O negócio esquentou, uma pensava uma coisa, a outra falou que disse que falou, a coisa começou a esquentar, aí a gente parou a reunião, vamos fazer oração. Não foi assim? Então nós terminamos a oração, a reunião orando. Quando terminou a oração, estava tudo mais calmo. Né?
Aí daqui a pouco elas já estão se abraçando de novo, já esqueceu o que aconteceu, entendeu? E daqui a pouco vai acontecer outro problema. Mocidade é uma coisa. Eu vejo o trabalho da mocidade aqui, não é fácil, gente, não é fácil. Aí a irmãzinha posta no Facebook, reunião da mocidade sábado. Às vezes dá certo vir todo mundo, é uma benção, faz pipoca, assiste filme, tem culto, tem louvor, benção, mas às vezes não. E já aconteceu de eu vir aqui uma vez, coincidiu, entendeu? Cheguei aqui, a irmãzinha estava lá na porta, dentro do carro. Eu já tinha passado meia hora do horário que marcou a reunião com os jovens, não vem ninguém. Ah, pronto, já quer desistir, já joga a toalha, não quer saber mais de reunião. É difícil, não é fácil. E a gente começa a ver o convívio. E eu percebo nessa brincadeira aqui, mas é coisa séria, né? Porque é isso aí mesmo que acontece. Em todos os departamentos, dentro de conselho. Rapaz, eu tenho um conselho que é uma benção, viu? São 3 presbíteros abençoados. Rapaz, a gente é tranquilo, sabe? A gente diverge. Mas a gente diverge e já acha uma solução rápida, porque é um conselho pequeno. Eu sei que tem conselhos maiores aí que tem muita dificuldade. Todo departamento. Eu vou lá no presbitério, convivo, não é fácil. Gente, e o que, se a gente for ver, muitos irmãos, a maioria, já tiveram experiência com outras igrejas, com outras comunidades. E pode ver que o problema surgiu por quê? Nós, geralmente, estávamos vendo, olhando, com muito rigor para o outro e com rigor algum para a gente. Porque geralmente é assim, quando a gente tem um problema, você vai falar assim, não, a culpa é dele. Todo problema está lá. Entendeu? Eu não tenho nada. Eu não cooperei em nada com o problema. Geralmente nós temos essa tendência. Se nós invertermos as coisas e começarmos a olhar com menos rigor para o outro, você vai começar a ver muita virtude na vida do outro, e tem, viu? Por incrível que pareça. Vai descobrir que na vida do outro tem virtude. E você vai descobrir que você tem um monte de defeito. Você vai descobrir que você também não é osso fácil de roer, não. Às vezes eu tenho que admitir, como eu olho para a minha vida e falo, rapaz, não deve ser fácil. Bom, eu vejo na minha casa, né? Fala, minha esposa tem muita paciência comigo, né? Rapaz, eu não sou fácil. Quando eu olho com mais rigor para mim, eu descubro que eu tenho um monte de defeito. Que ela é a pessoa mais paciente do mundo. Né? Se eu fosse católico, eu ia dizer que ela já pagou todos os pecados dela, para ver comigo 15 anos, ela já está quitada os pecados dela. Porque eu tenho muito defeito. Mas tem hora que eu olho com muito rigor para o outro. E aí, rapaz, eu me acho muito justo, muito bom, e eu me acho o cara, e eu vejo todos os defeitos do mundo no outro lado. Gente, infelizmente, eu vou dizer para você, isso é subjetivo. Isso é subjetivo. A gente olha e a gente tira o que a gente quer. Quando você está com bons olhos, você olha para a pessoa, você tira um monte de coisa boa da pessoa. E tem hora que você está com maus olhos, você olha e você tira tudo de ruim. A gente faz isso, a gente é humano, gente. A gente é humano. Nós somos passionais. Sabe o que é passional? Temos paixão. Então a gente vê as coisas, somos passionais. Nós avaliamos passionalmente as coisas. E eu vou dizer para você, uma pessoa, nós temos momentos assim, mas uma pessoa que vive sempre assim, é uma pessoa muito infeliz. Eu olho para esse texto aqui do publicano, vou falar para você, não existe gente mais infeliz do que esse fariseu. É a pessoa mais infeliz do mundo. Sabe, uma pessoa que não tem a mínima noção. Sabe, a pessoa sem noção. Sem noção. Ele não tem a mínima noção. Ele está tão cheio de si, mas tão cheio de si. E olha que Jesus fala sobre isso. Propôs esta parábola a uns que confiavam em... O que está escrito aí, o verso 9? Lê aí na sua Bíblia, a Bíblia aberta. Verso 9, uns que confiavam em... Sabe o que é confiar em si mesmo? É uma pessoa cheia de si. É isso, gente. Cheia de si. E eles acreditavam na sua crença própria que eles eram o quê? Justos. Rapaz, eu vou dizer para você, todos nós já fomos fariseus em algum momento da nossa vida. Todos nós já fomos. Eu já fui, várias vezes. Momento que eu estou tão cheio de si, me achando, como é que a gente diz assim? Popularmente a gente fala assim, a última bolacha, como é que é? Do pacote.
Mas estava tão cheio de si, eu sou a última bolacha do pacote. E aí nessa hora eu creio que eu sou justo. Aí eu perdi noção das coisas, não tenho noção nenhuma de mais nada. É um momento de cegueira espiritual. Entendeu? É um momento que espiritualmente tudo ficou nebuloso. Deixei de olhar para Jesus, que é o parâmetro, que se eu olhasse eu iria baixar a bola. E aí eu tenho uma atitude de desprezo. Porque quando a gente se acha a última bolacha do pacote, as demais não valem nada, né? Então já foi, eu sou bom. É nessa hora que a gente entra num caminho perigoso. E todos nós já tivemos momentos de fariseu na nossa vida, momento fariseu. E Jesus vai descrever, os dois sobem o templo para orar. E aí você olha a oração do fariseu, porque a oração fala muito da gente, viu gente? A oração fala, é verdade, você vai orar, né? Se ele está triste, ele vai revelar essa tristeza na oração. Se ele está alegre, ele vai revelar essa alegria no coração. Se ele está... está ali. E no coração dele, revelou. Ó Deus, graça te dou. A primeira parte fala, nossa, que homem grato, né? Um homem cheio de gratidão. Um verdadeiro filho de Deus. Tem muito para agradecer. Vamos ver o que ele vai agradecer. Aí ele começa. Primeira coisa. Não sou como os demais homens. Pronto, parâmetro. Ele está usando a si próprio como parâmetro para as outras pessoas. Ele está cheio de si, confiando em si. Ele acredita que ele é justo. E aí, meu irmão, ele entra para um caminho. Ele começa a olhar as pessoas. E óbvio que ele sempre vai olhar gente pior do que ele, né? Aparentemente, pelo menos. Roubadores. Então ele olha uma pessoa que é roubador. Não rouba, então pronto. Ponto positivo para mim. Segunda coisa que ele olha, injusto. Eu não cometo injustiça. Ele está cometendo uma grande justiça aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Pessoas que se acham muito justas, no meu convívio, são as pessoas mais injustas do mundo, porque ele comete muita injustiça. Ninguém comete mais injustiça do que pessoas justas. Porque pessoas justas, elas se acham aptas a julgar. Elas estão sempre julgando. E quando elas julgam pela aparência. Eu não sei o que está no coração da pessoa. A gente julga pela aparência. E quando a gente julga pela aparência, a gente comete muitos erros. Então eu vou falar para você, quais são as pessoas mais injustas que você conhece? São as pessoas mais aparentemente justas. Pessoas muito justas. Pessoas que brigam para que tudo seja... São as que mais cometem injustiça. Pode ver na prática. Porque elas vão estar sempre julgando errado. Pessoas são muito justas, são as que mais cometem injustiça. Mas ele aqui se achava realmente alguém muito justo. Outra coisa, adúltero. O conceito do fariseu de adultério, rapaz, era só quando ele cometia de fato o adultério, quando ele se deitava com uma mulher. Jesus vai mostrar claramente para os fariseus daquela época, irmão, se você, no seu coração, entendeu? Se você no seu coração, você olhar para uma mulher e cobiçar, você já adulterou. Ai, quem é homem aqui vai dizer que nunca adulterou na vida? Olha que vai para o inferno, se mentira. O inferno está cheio de mentiroso. Você nunca olhou para uma mulher e admirou e no fim, sei lá, você pensou, rapaz, estou pecando. Falar para você, isso é adultério diante de Deus. A Bíblia fala que isso é adultério. Jesus falou assim, se olhar, adulterou, pronto. Se você tiver raiva, ira de alguém, você nunca teve uma raiva, mas eu esgano essa pessoa. Filho, deixa eu falar para você, diante de Deus, isso é assassinato. Assassinato. Porque o desejo do coração, Deus julga nós, meu querido, não é só porque você pratica. Deus nos julga pelo que nós desejamos no coração. Você nunca desejou mal para ninguém, não? Meu irmão, vamos tirar a máscara aqui, ó. Olhamos aí, o cara aí, todo cheio de tatuagem, aí era o homem de Deus. Vamos parar de aparência, gente. Deus olha o coração. A Bíblia diz que o homem olha o exterior, mas Deus olha o... Então você vai sair daqui assim, olha, eu sou adúltero e assassino. É quase isso. Todos nós já pecamos. Se você pegar os 10 mandamentos, se você entender espiritualmente o que significa aqueles 10 mandamentos, você já quebrou um daqueles mandamentos. Meu irmão, na verdade, a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina.
Nós somos muito mais pecadores do que nós imaginamos. Quando eu fui estudar sobre a ética dos 10 mandamentos, no seminário, a gente tem que fazer um trabalho e apresentar. Eu falei, rapaz, eu terminei deprimido o meu trabalho, deprimido. Eu descobri que eu era muito mais pecador do que eu imaginava. A gente pensa, por exemplo, aquele não matarás. Ah não, eu nunca meti a faca em ninguém. Nunca dei um tiro em ninguém. Rapaz, é muito mais sério isso do que você imagina. É muito mais sério do que você imagina. Ali, na verdade, é um princípio que quando você entra, meu irmão, é um link, sabe o link do computador que você vai lá e clica? Rapaz, vai abrindo, não tem fim. Quando você fala mal de alguém, você está quebrando aquele mandamento. Quando você priva alguém do seu direito, entendeu? Qualquer tipo de opressão, você está quebrando aquele mandamento. Todas as vezes que nós, entendeu? No nosso coração, desejamos o mal para uma pessoa, que estou quebrando aquele mandamento. Falei mal da pessoa, quebrei aquele mandamento. Qualquer coisa que você faz contra o teu próximo, que não faça bem para ele, você está quebrando aquele mandamento. Porque ali, meu querido, nós podemos estar privando a pessoa do direito, por exemplo, de se defender quando eu falo mal dela sem ela estar presente. Estou privando ela, estou matando a reputação. Quantas oportunidades. Já vi casos sérios. Vi uma pessoa contou uma vez que, olha, eles iam mudar de cidade e havia uma promessa de emprego para a pessoa e ele estava tudo certo, mas alguém foi falar mal dele naquele emprego e ele não conseguiu aquele emprego. Ele passou muita dificuldade, a família passou privação, demoraram para se levantar, eles tinham vendido a casa, vendido tudo na cidade, mudaram para outra cidade, o casamento teve problema, teve divórcio naquela família. Você não sabe o estrago que pode ser um negócio desse. Simplesmente eu falar mal de uma pessoa, sem dar o direito dela do DVD. Então tirar o direito da pessoa é uma forma de eu quebrar aquele mandamento. Eu comecei a ficar deprimido, eu falei, rapaz, eu já quebrei muitas vezes esse mandamento. Então, se uma pessoa, qualquer tipo de opressão que tire o direito de a pessoa viver plenamente a vida dela. É isso. Se você tiver uma empregada doméstica e você não valoriza o trabalho dela, e você não paga o que é digno, você não está permitindo que ela viva plenamente a vida dela. Você está quebrando aquele mandamento. Você está impedindo ela de viver uma vida plena. Toda forma de opressão, entendeu? De maledicência. Rapaz, então é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda. Quando a gente começa a aprofundar o que é quebrar os mandamentos de Deus. Esse homem aqui, fariseu, ele era a pessoa mais sem noção do mundo. Ele se achava realmente justo. Ele achava que ele não era roubador. Ele achava que ele nunca tinha cometido injustiça. Nunca havia cometido adultério. Mas tudo por quê? Porque ele estava avaliando as coisas só no exterior. Então ele olhava alguém que aparentemente era pior do que ele. E é muito fácil, a gente é bom para isso. Achar alguém que é pior que você é muito fácil. Lá no seu emprego, no seu trabalho, você consegue pensar agora, rapidinho assim, um nome de uma pessoa que é um empregado pior que você? Rapaz, eu já lembro uns 3 assim, uns 4, rapidinho, né? Fala assim, aquele ali é ruim, não produz nada. Rapidinho a gente descobre alguém que é pior que nós, né? A gente é bom nisso. Agora um que é melhor que você? Difícil aí. Tá para nascer, viu? Rapaz, nós somos passionais em tudo, gente. Faz uma avaliação aqui na igreja. Pensa num crente que é pior do que você. Pensou? Não fala. Todos nós temos uma avaliação, porque nós estamos julgando por nós mesmos. Um crente que é pior que você. Esse é ruim. Vixe, esse quase não aparece. Não serve, não trabalha, não tem cargo, não tem isso. A gente tem a nossa maneira de avaliar. A gente não sabe o que está no coração das pessoas. Nós julgamos pela aparência. Aquele homem era um homem que era muito rigoroso com os outros e nem um pouco rigoroso consigo mesmo. Então ele se achava muito bom, justo. Não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, nem ainda como esse publicano. E apontou para o publicano. Ele continua falando, olha. Além de eu não cometer tais pecados, agora ele vai contar as coisas boas que ele faz. Jejuo 2 vezes por semana. Isso aqui era vamos dizer assim,
Eram as regras básicas de um fariseu, sabe? O fariseu, no mínimo, ele tinha que jejuar 2 vezes por semana. Tinha alguns que jejuavam mais, mas no mínimo. 2 vezes por semana ele jejuava. Que mais? Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Gente, esse negócio do dízimo, preguei sobre o dízimo aqui na igreja. A gente tem que sempre fazer o balanço do negócio, né? Dar o dízimo não faz a gente mais justo diante de Deus, tá? A gente não ganha ponto lá no céu quando a gente dá o dízimo. Mas não dar o dízimo é roubar a Deus. Já preguei isso aqui, fiquei meses pregando isso aqui, tá? Mas a gente tem que dar o contraponto. Porque se a gente só pregar sobre o dízimo, né, e tal, e tem que dar o dízimo, a pessoa se sente oprimida porque não está dando, e o outro se sente orgulhoso porque está dando. Deus não ama você mais porque você dá o dízimo. Que é dever. Dever, simples, tá? Então, meu querido, nós temos que lembrar uma coisa. O amor de Deus por nós, agora vai a questão do publicano. Que ele se achava muito bom, o fariseu, tá, agora o publicano. O publicano, ele fez o efeito contrário. Ele era muito rigoroso com o outro, consigo mesmo, no caso, né? Esse foi feliz, gente, esse foi feliz. E pouco rigoroso com o outro. Porque quando ele entrou na igreja, a primeira coisa que ele fez, ele não estava ali para julgar ninguém. Ele não estava olhando para a vida do outro. Ele não estava julgando ninguém, primeira coisa. Primeiro, ele tinha que tentar resolver o problema dele. Porque ele sabia que ele tinha muitos. E ele começa a oração. Olha que coisa linda, o verso 13. O publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Bater no peito é um ato de arrependimento, de humilhação, de confissão. Dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Qual que foi a palavra de Jesus sobre essas duas orações? Ó, digo-vos que este último, né, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Então, quem que é o feliz aqui? O feliz é o publicano, que tinha rigor para consigo, mais do que para com os outros. E quem é o infeliz aqui? O infeliz é o que achava-se muito justo, e que julgava o outro, e foi para casa sem ser abençoado, sem ser justificado. Por isso que a Bíblia fala, feliz é o homem cujos pecados são perdoados. Feliz, bem-aventurado, é aquele cuja iniquidade é perdoada. Então, eu falo assim, ó, o segredo para ser feliz numa comunidade, filho, é o seguinte, não é só em questão prática de convivência, isso já vai ajudar muita coisa. Você quer ser feliz numa comunidade, filho? Olha com menos rigor para os outros e com mais para si. Você vai ser mais paciente quando o irmãozinho é rápido, você vai lembrar, eu também erro. Eu também erro. Você vai ser paciente quando a pessoa fizer alguma coisa que você não concorda. Aí você vai dizer assim, eu também faço muita coisa que tem gente que não concorda. Se você for rigoroso com você e menos rigoroso com o outro que está aí convivendo no dia a dia, dentro da igreja, no meio da comunidade. Aí você vai ter a atitude desse publicano. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. A gente tem que lembrar o seguinte, gente. A gente tem que lembrar a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso para mim é a essência. Eu não fiz nada para merecer o amor de Deus. E não tem nada que eu possa fazer para nada para merecer o amor de Deus. E não tem nada que eu possa... Obediência traz bênçãos. Desobediência traz problema. É óbvio, isso é bíblico, isso não tem como fugir. Eu estou falando de consequência. Mas o amor de Deus não muda. Porque quando Deus escolhe amar um filho, Ele ama até o fim, ponto final. Nada mais vai separar do amor de Deus. Se você é filho de Deus, Deus nunca vai te abandonar. Jesus diz, quem vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. É algo que dependeu dEle, e somente dEle. A causa, a motivação, está nele. Você não fez nada, você não tem nada de bom para Deus olhar para você e sentir... não.
Se Deus fosse olhar para cada um de nós, entendeu? Sem o critério que Ele usa, que é Jesus entre eu e você, a Bíblia diz que nós estaríamos, sabe o quê? Consumidos. A Bíblia diz que não fosse a misericórdia de Deus, nenhum homem subsistiria sobre a face da terra, porque ninguém alcançou o padrão de Deus. E a Bíblia diz que a fidelidade, a misericórdia, essa graça de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de eu e você não ser consumido. É a ideia de consumir no fogo, mesmo no juízo eterno. A única coisa que vai impedir você de ir para o inferno eternamente é o amor de Deus. Você entregou-se a esse amor, você recebeu esse amor na sua vida. Nada poderia ser feito. Não existia ninguém mais rigoroso, entendeu? Na religiosidade do que um fariseu. Mas ele estava longe, muito longe, do padrão da ISO que foi estabelecida pelo próprio Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, gente, nós estávamos perdidos. Ela é incondicional. Eu não fiz nada para merecer. E logo, se eu fui aceito por Deus sem ter feito nada para merecer, não tem nada que eu faça para Deus romper o relacionamento comigo, e também não tem nada que eu faça para Deus me amar mais. Não. Quanto ao amor, nada. Bom, então não vou obedecer a Deus. Aí é um outro problema. A obediência a Deus revela uma coisa. Não muda nada no amor de Deus, mas revela uma coisa: o quanto você ama a Deus. É diferente. A Bíblia diz assim, aí, olha que coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele que ama, o que ele faz? Então a obediência, ela revela o quanto você ama a Deus. Então se você diz da boca para fora que você ama a Deus, não sei. É a sua obediência, é o que está dentro do seu coração. O quanto o seu coração é inclinado ao mandamento de Deus. Entende? Isso é bíblico. Quem ama obedece. Entende? Então é por amor, você experimentou o amor de Deus na sua vida, como consequência disso, seu coração se volta para amar a Deus. E como que eu evidencio o meu amor a Deus? Obedecendo, de coração a Ele. Aí beleza. Aí é benção. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Em questões práticas, gente, para a gente aplicar isso na nossa vida. Você quer ser feliz numa comunidade? Gente? Olhe com mais rigor para você mesmo. Você vai ver quanto que você ainda tem que melhorar em todas as áreas. Todos nós temos muito que melhorar. Não julgue pelas aparências. Nós vamos errar. Eu já errei muito. Olha, eu erro, sabe quando? Eu erro no discipulado. Mas errei muito no discipulado. Estou aprendendo, né? Com 10 anos aqui nessa igreja. E no discipulado, eu já errei muitas vezes. Teve gente que eu nem convidei para ser batizado. Porque eu fiz discipulado com a pessoa 1 ano, eu não sentia nada, sabe? Parece que não vai. Parece que não está entrando na cabeça da pessoa o negócio, entendeu? Quanto menos no coração. E eu estou lá, estudando a Bíblia, e eu chego no final, alguns, eu senti muita empolgação. Pastor, isso aí, estamos juntos, entendeu? Eu falei, esse eu vou batizar, esse vai ser benção, esse vai ser benção. E teve caso dentro do discipulado que eu nem convidei, porque eu achei, bom, a pessoa acho que nem quer ser batizada. Então não vou nem constranger essa pessoa. E quando terminou a última reunião, e a pessoa veio falar comigo, falou, pastor, mas e eu? Falei, tudo bem, você quer ser batizado? Tudo bem. Mas não estava botando fé, vou ser sincero com você. Só que aí depois do tempo vai mostrando justamente o contrário. Às vezes aquela empolgação toda, era só empolgação, que de fogo de palha. Porque eu julguei pela aparência mesmo. E isso foi para Deus, parece que mostrou para mim, filho, não vai pela aparência. Você não sabe o que está no coração da pessoa. E aquilo que eu não dava nada, entendeu? Está firme, está firme. Está firme lá, fiel, sabe? Quer servir a Deus. Rapidinho foi atrás do tesoureiro, falou, tesoureiro, honrar o Senhor com as primícias da minha renda. E não, firme.
Veio falar, falou, pastor, eu quero honrar a Deus. Eu falei, rapaz, eu não dava nada disso aí. Está firme. E outros que eu achava que já nem está mais aqui. Então, a gente erra muito pela aparência. A gente não sabe o que Deus está fazendo, a obra que Deus está fazendo no coração da pessoa. Entendeu? Não dá, gente. Esse texto, claro, mais do que tudo, ele está mostrando uma questão da oração, de ser aceito diante de Deus. Mas, gente, ele claramente mostra para a gente aqui um problema muito sério. Pessoas que confiam muito em si mesmo e que são muito rigorosos com o outro e pouquíssimo rigorosos consigo mesmo. E as pessoas erram e erram feio. E não são pessoas justas, não, são pessoas muito injustas e cometem muita injustiça. As pessoas que mais cometem justiça são as pessoas justas. Chegam para mim, muito boa, muito justa, e já falando do outro e do outro e do outro. Eu falei, rapaz, está cometendo uma grande justiça. Que eu já fiz isso. Eu já julguei pela aparência. Ah, fulano não dá nada, não. Perdendo meu tempo. E, rapaz, e outros que eu julgava que esse vai vingar, isso vai ser benção. Não deu em nada. Então a gente erra, gente. Como a gente erra. E a gente vai morrer errando. Porque a gente julga pela aparência. A Bíblia diz claramente que o Senhor não é como o homem. O homem olha o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, meu querido, você quer ser feliz numa igreja? Você quer ficar aqui firme bastante tempo e honrar a Deus e louvar a Deus? Olha com mais misericórdia pela vida do outro. Como a gente diz, né? Você não sabe o que está acontecendo na vida do outro lá, né? E fala assim, você vê desculpa esse provérbio, eu não aguento, né? Tão popular, mas é tão verdadeiro. Fala assim, ó, você vê as pingas que eu tomo. Como é que é? Mas não vê o estômago que eu levo. A gente não sabe o que passa na vida da pessoa. Às vezes entra gente aqui dentro da igreja irritado, impaciente. Às vezes eu julgo, sabe? Mas depois eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu falei, eu não sei o que está passando na vida da pessoa, sabe? Que pressão que ela está passando dentro de casa. Entendeu? Lá no trabalho. Será que essa pessoa não precisava da nossa oração, da nossa misericórdia, da nossa paciência? E haja paciência, gente. Mas é isso, gente. É julgar menos e amar mais. Vida em comunidade é bênção. Quer ser feliz numa vida em comunidade? Faz isso, que você vai ser bênção. Você vai sair da igreja agradecendo. Que bênção de igreja. Porque quando eu não faço isso, eu me sinto mal, deprimido. Eu olho e vejo só problema na igreja. Eu olho para a vida das pessoas, só problema. E é horrível, a pior coisa que existe. Mas quando a gente inverte o negócio, fala, rapaz, eu sou um problemão. Entendeu? E tanta gente abençoada lá na igreja. Tanta gente paciente, misericordiosa comigo, né? Eles me aguentam. Eu como pastor digo há 10 anos, né? E a gente vai descobrir que é uma grande verdade. Eu quero que você feche seus olhos. E eu vou falar para você uma coisa, gente. Olha, toda vez que vem alguém de outra igreja para a nossa igreja e vem direto, eu não quero que você se sinta constrangido, porque muitos vieram de outra igreja para a nossa igreja. E a pessoa vem, não, pastor, porque lá todo mundo é assim, todo mundo é assado. Eu ponho a mão na cabeça. É questão de tempo, gente. É questão de tempo. Eu vou falar para você, toda igreja tem problema. Somos todos pecadores. Todos nós temos falhas. E 90% do problema está nos nossos olhos, gente. O que nós estamos vendo na vida do outro. Você vai descobrir que tem mais coisa complicada na vida. É porque nós estamos olhando com aquele espírito crítico, sendo extremamente rigoroso. E eu já não me empolgo muito. Veio um casal uma vez aqui, pai, mas olha, com problema com o pastor, a igreja. E eu, rapaz, eu falei, mas foi o pastor que me batizou, foi o pastor que batizou ele. E eu não me empolguei muito. Veio aí assistir uns cultos, com raiva, toda vez que falava a pessoa, mágoa. Aí o tempo foi passando, não bajulei, não passei mão na cabeça, como já fiz outras vezes e errei,
Porque outra vez fala, ai, tá vendo? Estamos aqui é diferente. Eu falei, não é diferente, é igualzinho. Outro dia eu entro na internet e vejo a pessoa louvando lá de novo já. Abraçado lá com o pastor. Problema resolvido. Rapaz, eu falando, olha aí, ó, véio. E a pessoa falou um monte de coisa. A pessoa não aguentava, não queria nem saber. E eu falei, nossa, falou, não vou vir para cá. Carta de transferência, falou de carta de transferência, um monte de problema. Aí passou um tempo, eu olhei na internet, a pessoa lá, cantando. Glória, glória. Mas cadê os problemas? O problema estava na pessoa. E eu sabia que era questão de tempo, ela ia arranjar o mesmo problema comigo. Entendeu? Falar, tu está falando do outro pastor, fala de mim. Que é assim que acontece, nós somos humanos, somos passionais. A Bíblia diz que a gente tem que tirar, antes de tirar o cisco do olho do irmão, a gente tem que tirar o quê do nosso olho, gente? A trave, gente, o galho, o tronco, entende? Irmão, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir perdão. Primeira coisa, pede perdão a Deus, fala, Senhor, eu julguei mesmo, julguei mal o irmão, a irmã. Eu vi problema, não existia, o problema estava no meu olho, né? Eu que fui rigoroso demais com aquela pessoa e nem um pouco rigoroso comigo, é por isso. Feche seus olhos, fala com Deus, gente. Seja feliz numa igreja. E quem não é assim, gente, não aguenta, sai. E não para igreja nenhuma. Vamos orar. Ó Pai querido, nós te louvamos porque a Tua palavra ela nos mostra verdades impactantes. Para mim é impactante, Senhor, porque muitas vezes nós somos fariseus, Senhor. Nós nos achamos muito bons, cheios de si, aptos para julgar o outro. Vemos problema na vida de todo mundo, julgamos todos que estão ao nosso redor, e somos nessas horas as pessoas mais infelizes do mundo. Sem noção nenhuma, cegos espiritualmente. E queremos pedir perdão, Senhor, porque julgamos mesmo, Senhor, muitas vezes julgamos, Senhor. Julgamos as pessoas, julgamos as igrejas. E às vezes nos achamos bons demais para conviver com aquelas pessoas, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, quando julgamos as pessoas pelos nossos próprios olhos, Senhor. Usando como referencial a nós mesmos e não a Jesus. Que Ele é o Senhor, Filho perfeito, o parâmetro, o padrão, que nós nunca vamos alcançar nessa vida, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a ser mais rigorosos com nós mesmos, Senhor. Tenho tanto defeito, ó Pai, tantos pecados. Eu sei que cada um aqui, Senhor, dentro do coração, eu não estou vendo, Senhor. Todo mundo aqui está bonito, arrumado, cheiroso. Mas o Senhor está vendo lá no fundo do coração, Senhor. Às vezes tem ira, tem maledicência, tem impureza, tem pecado, Senhor. Que não aparece aos nossos olhos, Senhor. E nós julgamos só pela aparência. Sonda, ó Deus, o nosso coração essa noite. E vê se é em nós um caminho mau, Senhor. E guia-nos pelo caminho eterno. Se nós estamos ficando desanimados com a igreja, só vendo o problema, precisamos começar a ver, olhar mais para nós mesmos, Senhor. Quem sabe o maior problema está em nós. Limpa o nosso coração, Senhor. Dê-nos paz. Dê-nos alegria para vir na Tua casa. Restaure em nós, Senhor, a alegria da salvação. Possamos dizer como salmista, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque se não está tendo essa alegria, tem alguma coisa errada em nós, Senhor. Não nas pessoas, não na igreja. Não naquele local. O problema está dentro de nós, Senhor. E quero confessar aqui os meus pecados. E pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, Senhor. E que eu saia daqui justificado, Senhor. Como aquele publicano, Senhor. Não cheio de si, ó Pai, mas perdoado, em paz. Não porque eu sou melhor, pelo contrário. Se eu conheço a mim mesmo, eu me sinto mais miserável, como dizia Paulo.
do que todos os homens. Mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, que foi derramado naquela cruz, Senhor, que é a prova do teu amor, eu fui perdoado, Senhor. E cada um de nós aqui pode experimentar esse perdão em Cristo e sair daqui justificado, Senhor, em paz. Nos humilhamos, sim, Senhor, na tua presença, confessando que somos pecadores. Às vezes agimos como fariseus, julgando as pessoas. Às vezes, Senhor, pecamos também, caímos, ó Pai, em pensamentos, em palavra, em ação, em omissão, ó Pai. E se teu Espírito não limpar o nosso coração, não trazer perdão, não trazer restauração, Senhor, nós não vamos dar em nada, Senhor. Abençoe, ó Pai, opere, que teu Espírito Santo opere na nossa igreja, Senhor. Traga avivamento, traga cura, Senhor. Muda nossas atitudes, muda nossa maneira de falar, o que sai da nossa boca, a nossa postura, Senhor. E se tem alguém aqui, ó Deus, que está com um pé na igreja e outro no mundo, Senhor, o Senhor traga também mudança de vida, arrependimento, Senhor. Que a gente possa corar de vergonha, Senhor, porque somos pecadores mesmo e precisamos da tua misericórdia na nossa vida, do teu perdão, Senhor, e de transformação. Transforma a minha vida, Senhor. Tem muita coisa para mudar. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É em nome de quem nós oramos. Amém.